A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 53. Estamos abordando a respeito de escatologia, o estudo sobre os finais dos tempos. E a nossa aula, o tema é a segunda vinda de Cristo. Nós tivemos a aula passada da parte 1 sobre esse tema, que citamos o exemplo da parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. E hoje eu vou estar dando mais alguns exemplos baseado na Bíblia. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em algumas religiões afirmam que Jesus já veio em 1914, outras que ele nem ressuscitou, outras dizem que ele nem morreu. Há alguns líderes de algumas igrejas dizendo que são o próprio Cristo ou reencarnações de Jesus. Jesus nos advertiu para não acreditarmos sobre a sua volta, porque a sua volta será inconfundível. Então nós temos que tomar cuidado com certas afirmações que fazem, porque o próprio Jesus nos alerta que a sua volta será inconfundível. Ele mesmo nos afirmou isso. Em Mateus 16, 27 está escrito assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Outros textos base que temos dentro da Bíblia que nos afirma essa advertência de Jesus está também em Mateus 26, do 63 ao 64, Marcos 13, 26, Lucas 21, 27 e João 14, do 1 ao 3. Então, quando da sua ascensão, os discípulos ficaram olhando para o céu, e o texto diz: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Está em Atos 1, versículo 10 e 11. Ele virá com grande visibilidade. Espere e verá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Está em Apocalipse 1, 7. Exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Enquanto há pessoas no mundo que ficam estarrecidas diante do caminho sem volta da humanidade, ou seja, toda essa bagunça que está acontecendo, a humanidade está assim, sem saber o que fazer, para onde ir. Jesus, ele manda que os seus sintam um grande contentamento e com extrema alegria olhem para o céu, porque todas essas coisas anunciam a volta eminente do Senhor e o arrebatamento dos salvos. Então, todos esses acontecimentos que nós temos visto, terremotos, guerras, avalanches, enchentes, criminalidade, a política, enfim, tá tudo assim. Isso já são sinais que Jesus está voltando. Então, Jesus assim nos alerta para os seus, os que estão nele, que não é para nós vermos isso com uma tristeza, mas sim com contentamento, porque a vinda dele está próxima. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, e então virá o fim. Então Jesus deixou bem claro que a missão evangelística em todas as épocas será sempre acompanhada de lutas e perseguições, em maior ou menor grau.
bem como da atuação plena do Espírito Santo, porque a pregação do Evangelho com poder e unção está intimamente ligada ao fim do tempo dos gentios, quando a última pessoa na face da terra ouvir o testemunho de que Jesus é Deus e que só Ele salva, independente de recebê-lo ou não, então começará o arrebatamento dos salvos, conforme Ele mesmo profetizou. Então, por isso que é muito importante a propagação do Evangelho. Hoje nós temos vários veículos de comunicação, internet, rádio, televisão. Hoje está cada vez mais rápido e a amplitude está cada vez mais extensa de podermos fazer o evangelismo, falar do nome de Jesus. Então aqui está bem específico que mesmo a pessoa aceitando ou não, quando terá a última pessoa que ouvir que Ele é o único Salvador, que só Ele só o Senhor é Deus e que Ele é o único que salva, então começará o arrebatamento, então virá o fim, Então devemos estar vigilantes, pois ninguém sabe o dia e a hora em que Ele vai voltar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Isso está escrito em Marcos 13, versículo 32 e 33. Jesus ele foi bem categórico, que nem ele sabia o dia e a hora. Então, por que tantos são os que persistem em dar uma data para tal acontecimento? A palavra inesperado, no dicionário, ela quer dizer que ou o que não se espera, que ou o que causa surpresa, que ou o que ocorre de modo imprevisto. Então, logo a volta do Filho do Homem vai surpreender a humanidade, porque a própria palavra inesperado, ela tem todos esse significado, é inesperado, vai ser surpresa, é imprevisto, então ninguém sabe. E a própria Bíblia fala que vai surpreender toda a humanidade. Então, sempre que alguém tentar marcar uma data, que quer entrar nesse assunto que Deus revelou, Deus falou, ou ele teve uma revelação da data que Jesus vai voltar, não acreditem, porque é falsa profecia. Porque a Bíblia é bem clara que ninguém sabe, vai ser inesperado, tá? E isso, a Bíblia fala isso em Deuteronômio 18:20. Então, um bom exemplo disso, nós temos a parábola do servo vigilante, que está em Lucas 12, versículo do 35 ao 40, que fala mais ou menos assim: Bem-aventurados os servos vigilantes, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Quer venha na vigília, quer venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles se assim os achar. Esse quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar, não importa a hora ou a demora, que bem-aventurados serão os que estiverem firmes na casa do Senhor, em comunhão, prontos e vigiando, esperando a sua volta. Então, muitos falam assim que não precisam de igreja,
que eles acompanham do YouTube mesmo, as pregações, eles leem, não precisam ir na igreja para estar em Cristo. Isso eu acredito que é um equívoco, porque a própria palavra de Deus fala que Ele vem buscar a sua igreja. Então, é importante você ter uma denominação que você frequente, que você esteja em comunhão com o corpo de Cristo. Porque Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. Então, Ele vem buscar a sua igreja. Então, isso é muito importante que você faça parte, sim, que você tenha a sua autoridade espiritual, que ore por você, que te aconselhe, que é o pastor, o sacerdote da igreja. Eu fiz um estudo a respeito dessa vigília, que o pessoal muito pergunta sobre segunda vigília, primeira vigília. Então, a primeira, segunda, terceira vigília, que a Bíblia fala, era um linguajar comum entre os habitantes da Palestina na época de Jesus. Na verdade, essa primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e quarta vigília é uma hora judaica. Então, na hora ocidental, das 18 horas às 21 horas, no horário judaico, isso significa a primeira vigília. Exemplificando, nós temos em Êxodo, capítulo 14, versículo 24. Das 21 horas às 24 horas é a segunda vigília. O exemplo está em Lucas 12, 38. Das 24 horas às 3 horas se dá a terceira vigília. Nós temos em Lucas 12, 38. E das 3 horas da manhã às 6 horas acontece a quarta vigília, que está em Mateus 24, 25. Então, um exemplo que nós temos em Mateus 24, 25 é quando o milagre que Jesus caminha pelas águas. A indicação fala que é a quarta vigília da noite, quer dizer que foi nesse horário, entre as 3 às 6 da manhã, que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Então, e é assim mesmo que Jesus voltando, né? Que Jesus quer. Jesus deixou bem claro que deveríamos sempre estar atentos e vigilantes em todo o tempo, orando continuadamente, preparando-nos para a sua volta. Aí eu pergunto, você tem vigiado e orado? Ou está se deixando levar por ventos de vãs doutrinas? Tem em Hebreus, está escrito assim. Vamos lá em Hebreus. Hebreus 13, versículo 9, a Bíblia diz: Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregam. Aos que eles se entregaram. Então aqui está bem claro que nós não podemos nos deixar levar por qualquer coisa que falam ou que profetizam. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que para cravar os ensinamentos, a palavra de Deus na tábua do seu coração. Então é isso que Jesus nos alerta aqui, para não nos confundirmos com doutrinas vãs, de que nada vai edificar ou melhorar a nossa vida. Amém? Então, esse foi mais um ensino bíblico, dando final a esse tema segunda vinda de Cristo, que dentro da Bíblia tem vários textos, né, como eu passei para vocês, nos alertando, né, em relação a como vai ser, e Jesus nos alertando que devemos estar assim cada vez mais ligados à igreja, assim, quem não tem uma denominação, que procure, né,
uma denominação sã na doutrina, porque hoje temos várias coisas assim que deturbam a palavra de Deus. Então, pedir direção para Deus numa igreja correta, que é a Bíblia pela Bíblia, que fala, né, da palavra de Deus, que é alicerçada na palavra de Deus, que vocês assim não estarão confundidos e estarem assim atentos, né, vigiando e orando, porque como Jesus próprio nos afirmou que a hora vai ser inesperada, o momento vai ser inesperado, vai ser uma surpresa. E todos, né, os habitantes da terra se surpreenderão com a volta dele. Amém? Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós estamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a paz do Senhor a todos e até um próximo ensino bíblico online.